O novo filme do Superman de James Gunn foi inspirado em 4 HQs. E no vídeo de hoje eu vou te falar quais são elas para você entender um pouco mais do que vai acontecer nesse filme, tá? Então, ó, já se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse e vem comigo. O novo filme do Superman, né, feito pelo James Gunn, talvez seja o filme de herói mais aguardado agora do ano de 2025. E o James Gunn se inspirou, né, em 4 HQs. E como que eu descobri isso, cara? Isso foi através de entrevistas, através de declarações do diretor no seu Twitter, né? Então, eu preparei para você aqui 4 HQs que podem sim ter inspirado o novo filme do Superman e você vai entender um pouco mais a história, né? Até porque o que foi mostrado no trailer tem bastante a ver com essas HQs. Então fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma dessas informações. E aqui começando com o pé direito, a gente tem Grandes Astros Superman, né? E a gente vai falar de uma das obras-primas absolutas do Superman e uma das queridinhas do próprio James Gunn. E agora eu quero que você imagina a seguinte situação. O Superman tá morrendo, a gente vê isso igualzinho no trailer, tá? A gente vê ele morrendo, o Krypto pegando ele ali. Mas enfim, nessa HQ, Superman Grandes Astros, imagina que o Superman tá morrendo e o grande culpado é o Lex Luthor. Só que assim, apesar dele tá morrendo, ele não se entrega, ele decide viver os seus últimos meses da forma mais Superman possível, tentando resolver todos os problemas do mundo, deixando um legado absurdo e mostrando que mesmo no seu fim, ele continua sendo o cara. E aqui a gente pode ver a vulnerabilidade do Superman, né? A relação dele com a Lois em um nível mais profundo e a ideia de um último testamento de feitos heróicos. Tudo isso pode aparecer sim no novo filme, sem falar que a estética científica maluca e otimista de Grandes Astros tem a cara do James Gunn. Então Grandes Astros Superman vai trazer um lado mais humano do Superman, e não é só ela que vai fazer isso, tá? Aguarda aí que eu vou trazer outras HQs que também vai explorar o lado humano do nosso Homem de Aço. A segunda HQ da nossa lista se chama Superman Legado das Estrelas. E agora a gente vai viajar no tempo para uma releitura moderna e foda da origem do nosso herói, né? Com essa HQ Superman Legado das Estrelas. E aqui a gente acompanha o Clark desde a infância lá em Smallville, né? Mas com um toque a mais. Ele viaja pelo mundo antes de botar os pés em Metrópolis, sabe? E dessa forma ele vê todas as paradas sinistras possíveis, né? Todo tipo de injustiça. E isso vai moldando o caráter do nosso Superman. E assim, ele deseja salvar o planeta inteiro. E também temos, claro, o Lex Luthor, ele que tá envolvido com a galera alienígena, né? O cara paranoico como sempre. A jornada do Clark, né, descobrindo seu lugar no mundo, o Lex sendo um vilão mais complexo com motivações plausíveis para o século 21, tudo isso tem um potencial para ser o tempero do novo filme. Imagina só, um Superman mais pé no chão no começo, entendendo o tamanho da barra que ele vai carregar. Mas olha só, nem sempre o Superman precisa de um grande vilão para mostrar o seu lado mais humano no Homem de Aço. E é isso que a próxima HQ vai mostrar para você. E eu estou falando de Superman As 4 Estações. E aqui eu já vou avisando, tá? Prepara o seu lencinho, né? Ou não, a gente não vai julgar. Porque você vai conhecer um pouco mais do coração do Homem de Aço, né? Essa HQ é uma pérola. E por que eu tô te falando que ela é uma pérola? Porque cada edição dessa HQ é narrada por alguma pessoa importante na vida do Superman. A gente vai ver a história narrada pelo paizão dele, né? O Jonathan Kent, a primeira crush dele, né? A Lana Lane, a parceira Lois Lane e até o mala do Lex Luthor vai estar narrando uma história. E essas histórias vai acabar mostrando como o Superman impacta a vida de cada uma dessas pessoas em diferentes fases. É tipo um arquivo confidencial do Superman, só que bem mais emocionante, vai por mim. E aqui a gente vai ver a humanidade do Superman pelo ponto de vista das pessoas que amam ele e até gente que odeia, né? A gente vai ver a importância da família Kent, a dinâmica incrível com a Lois,
Tudo isso pode dar um toque de emoção e profundidade foda pro novo filme do James Gunn, tá? Imagina a gente vendo o impacto das ações do Superman no nível pessoal. E se a HQ anterior não tinha super vilões, nessa próxima tem um vilão que sempre acaba aparecendo nas histórias do Superman. Eu tô falando da HQ Superman Brainiac, esse que é um dos grandes vilões da história. E aqui a gente vai encarar uma das mentes mais maquiavélicas por trás dos vilões do Superman, né, o Brainiac. E essa HQ de 2008 botou o vilão para um novo nível de ameaça. E assim, vai esquecendo o Brainiac meio robozinho de antigamente, tá? Aqui nessa HQ, ele é uma IA orgânica sinistra, obcecada em coletar cidades e culturas inteiras. Ele engarrafa tudo para preservar do jeito dele, claro, né? E para piorar, ele tem uma ligação cabulosa com a destruição em Krypton. Ele é tipo o Thanos da vida do Superman, só que com um HD externo gigante, o cara é bizarro. E assim, a gente não pode negar que o Brainiac é um vilão que tem um intelecto muito superior ao Superman, tá? O Superman, perto dele, é fichinha. Esse vilão tem uma motivação bem sinistra, tá? E uma conexão pessoal com o passado do Superman. Isso tem potencial para ser uma história de antagonista bem memorável nesse filme novo do James Gunn. Imagina só as estratégias, os desafios mentais e a luta do Superman para proteger a Terra de um cara que pensa 1000 vezes mais rápido que ele. Isso aqui é doideira, cara. E agora eu vou juntar todas essas HQs e te mostrar como que elas podem servir de inspiração para esse novo filme do Superman. Fica comigo, tá? Até porque eu acredito que o James Gunn não vai adaptar uma só HQ, tá? Ele vai fazer um compiladão de tudo para trazer uma história incrível pra gente nos cinemas. E quais que são, né, essas possíveis combinações e influências? Vamos começar aqui com a vulnerabilidade e o legado. Aqui a gente pode ver um pouco mais da humanidade do Superman, né? Temos a HQ Grandes Astros, que aqui dá um senso de urgência para a história. E eu acredito que vai ser com ela que vai começar tudo essa grande trama do novo filme. Temos também a origem e o mundo, né? A jornada do Clark em Legado das Estrelas. E aqui pode ser a base para mostrar como ele se tornou o Superman que conhecemos, né? Com o Lex Luthor mais complexo como um antagonista secundário. E eu sei que parece coisa louca, né, trazer o Lex Luthor, só que vimos ele no trailer, o cara querendo derrubar o Superman de qualquer jeito. Vamos ver também o lado mais pessoal do Superman e as suas interações, né? E aí entra a HQ Superman 4 Estações. Vamos ver um pouco mais da intimidade do Clark Kent, né? Com todas as pessoas que ele ama, né? Aí tem o pai dele, a Lois Lane, a Lana Lang, que foi a primeira crush, igual eu já comentei. E temos também a história dele com o Lex Luthor. Por que o Lex Luthor odeia tanto o Superman? É aí que a gente vai descobrir, tá? E por fim temos a ameaça intelectual, né? O Brainiac. Cara, um vilão com essa magnitude intelectual seria um desafio incrível pro Superman nos cinemas, né? Forçando ele a usar mais do que apenas os seus músculos e seus poderes. E eu sei que a ideia do James Gunn é trazer o Superman no começo da sua história, né? Como que o Clark se tornou o Superman. Para isso tem aquela HQ que eu já te mencionei, onde ele, antes de pisar em Metrópolis, viaja o mundo todo, né? E ali ele conhece a injustiça do mundo e sente a vontade de salvar o planeta, né? Cara, será que a gente vai ver um Superman tendo que lidar com as suas próprias consequências? Essa é a questão do filme. Mas também a gente pode acompanhar uma jornada dele descobrindo seus próprios propósitos, né? Enquanto ele lida com a paranoia do Lex Luthor e a ameaça silenciosa do Brainiac na sombra. Até porque, né, isso não pode ser descartado. As possibilidades nesses filmes, nesse e nos próximos filmes, né, são infinitas. E a gente não pode esquecer que quem tá no comando dessa bagaça toda é o James Gunn, né? Quando a gente fala em misturar ação, emoção, comédia, o cara é líder, né? O cara é campeão. A gente já viu isso nos filmes anteriores dele e até nas séries que ele trabalhou, né? Nas séries que ele produziu. Então, a gente pode esperar uma grande mistura disso tudo nesse novo filme do Superman. E eu acho que a gente pode esperar um Superman mais humano, com dilemas internos, né? Mas sem perder aquela esperança que é a marca registrada dele. E tomara que o Brainiac dê as caras, né? Porque um vilão desse calibre merece ser explorado nos cinemas. Eu acredito que o vilão em si não vai aparecer no filme. Eu queria, né? Não só eu, tem muita gente que quer ver o Brainiac nos cinemas. Talvez não agora. Eu acho que em algum momento ele vai aparecer, mas
Não creio que seja nesse primeiro filme, só que assim, elementos dessa HQ eu tenho certeza que vão estar presentes sim. Mas agora eu quero saber de você, qual dessas HQs tu acha que vai ter mais influência nesse novo filme do Superman de James Gunn? Comenta aqui, deixa o seu comentário, ele é muito importante, tá? Se você não quer perder mais conteúdos como esse, eu já disse lá no começo do vídeo, se inscreve no canal, já assina não, né? Já clica no sininho para não perder as próximas notificações, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém, né? Essa é a grande verdade. Não esquece de uma coisa, ser geek é um estilo de vida, tá? Eu vou ficando por aqui, mas te vejo no meu próximo vídeo. Fui!